Boa tarde, irmãs. Eu convidei o irmão Bernardo para estar aqui conosco, hoje à tarde, porque eu senti que seria bom que ele reafirmasse para nós alguns princípios que são muito importantes na nossa vida de cristãs e que especialmente importantes na nossa vida no lar, como mães, esposa, irmã, filha. Eu andei conversando com algumas de vocês, que a gente não consegue conversar com todas, né? E eu tenho, assim, percebido que algumas coisas não estão sendo entendidas. Eu percebi muitas dúvidas em algumas de vocês, no relacionamento, principalmente com o marido. E eu acho que é uma ocasião em que a gente pode aproveitar para reafirmar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Porque quanto mais tivermos compromisso com a palavra, melhores nós seremos. Eu percebi, por exemplo, que algumas ainda estão tendo dúvidas se devem ou não ser submissas aos seus maridos. Algumas têm achado que talvez não vale a pena ser submissa. Meu marido não é cristão, então eu não preciso ser submissa a ele. A palavra não diz que você deve ser submissa ao marido cristão, não. É ao marido. E uma coisa que eu sempre falo com vocês, e que eu vou falar de novo. Só tem um homem, minha irmã, a quem você deve submissão, é seu marido. Não tem essa história de contrariar seu marido para agradar o líder da comunidade onde você vai, não. Isso é errado. Quando você se casa, você apresenta aquele homem diante de Deus como o homem mais importante da sua vida. E o seu procedimento tem de ser coerente com isso. Senão você colhe frutos amargos e azedos. Eu sei que às vezes não é fácil ser submissa a um homem grosseiro, um homem rebelde, um homem que não conhece a palavra. Mas se você conhece, Deus te dá sabedoria para lidar com aquele homem. E através de você é que ele poderá ser alcançado pelo Senhor. Eu já vi muitos casamentos acabarem por interferência de pessoas que se julgam no direito de dar opinião na vida conjugal de alguém. Que acham que devem orientar as mulheres a irem, por exemplo, a uma reunião, quer o marido concorde ou não. Então, vocês que ainda são solteiras, guardem o que eu vou falar agora. Se vocês não querem agradar ao seu marido, não se casem. Fiquem solteiras. Mas se você quiser se casar, junto com o compromisso do casamento vem o compromisso de agradar ao seu marido. E a palavra diz que você deve fazer isso sem falar nada com ele. Você deve se comportar de forma adequada. Não fique corrigindo o seu marido. Você não é o Espírito Santo. Ele tem direito de ser guiado pelo Espírito de Deus, igual você tem.
O Espírito Santo não vai lá no seu coração e não diz assim, olha, essa comida que você está providenciando para o seu marido não está muito boa. Ele não gosta assim. Da mesma forma ele faz com o seu marido. Então não precisa você ficar tomando conta da vida espiritual do seu marido, não. Você não dá conta, você não tem sabedoria suficiente, você não tem a misericórdia suficiente, então deixe isso para quem pode fazê-lo, que é o Espírito Santo do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro, o início do capítulo 3. É um texto que vocês todas sabem de cor, possivelmente. Mas não faz mal ler de novo. A palavra sempre traz um avanço a mais. Uma compreensão a mais. Depois de falar a respeito, de aconselhar os servos, os patrões, a serem submissos e a prestarem bons serviços, o escritor diz assim, mulheres, sede vós igualmente a esses casos, que ele já citou, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Como que ele é ganho? Por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor a Deus. Então eu pergunto para vocês, se o seu marido não gosta que você vá a determinado lugar, e você vai porque é a casa de uma irmã muito abençoada, muito espiritual, você contraria o seu marido e vai, qual é o testemunho que você dá para ele com esse comportamento? Você afasta o seu marido da palavra, se você faz isso. Você se transforma em barreira, em impedimento para que ele vá para a palavra. Porque o seu comportamento é inadequado. Ah, mas a irmã é tão espiritual, é tão bom. Sim, mas o seu marido em primeiro lugar. Se você não queria ter esse compromisso, não se casasse. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, vocês conhecem as irmãs de Belo Horizonte que vêm aqui no encontro, E uma das que vocês mais conhecem é a irmã Elisete. A irmã Elisete não fica todo dia na minha casa, não. E nem eu na dela. Ela tem os compromissos dela com a família e eu tenho os meus com a minha família. Quando nós nos encontramos, é uma grande alegria. Mas, por exemplo, se ela quiser ir na minha casa, mas se o irmão Pedro tiver algo para ela fazer, ela nunca deixa de atender o irmão Pedro. Ela diz, Glória, hoje eu não posso, porque eu tenho que fazer isso e isso para o Pedro. Esse é o comportamento da mulher casada. Pelo menos a que teme ao Senhor, E quer ser virtuosa. Se não for assim, não dá certo. Então é preciso que haja realmente muito cuidado nesse sentido. Além disso, eu vou passar o microfone para o irmão Bernardo, para ele falar alguma coisa conosco, nós também não vamos ficar aqui para toda a vida, Temos uma outra reunião à noite. E depois que ele falar, eu gostaria que se alguém tivesse alguma pergunta que julgasse oportuno fazer, que aproveitasse o tempo para isso. Mas a observação de início, de entrada, é essa. É o compromisso da esposa com a sua família, da mulher com seu marido, da mãe com os seus filhos. Agora vamos ver o que o irmão Bernardo diz para nós a esse respeito. Por favor, irmão Bernardo. Imagina, você me joga num buraco desse.
Eu estava conversando um pouco com o irmão Bill. Entendi que ele tinha o mesmo entendimento. Há pessoas que diz, irmãs, que diz, eu tenho que cumprir a minha missão, o meu ministério. O ministério de uma mulher casada é ser mãe e esposa. Viu? Nós tivemos no escritório uma vez uma recepcionista. Eu trabalhava assim, mas um dia eu comecei a sentir no meu cantinho, no escritório, eu chamei Eduardo, eu falei, Eduardo, manda essa recepcionista embora, que eu não cuido da administração, porque o espírito dela é prejudicial. Mas qual foi o espírito dela? Se você visse essa moça nova, você ia pensar talvez que ela era muito dedicada à obra de Deus. Porque ela tinha um ministério de música. E ia casar com o meu irmão. E ela afirmou para ele, olha, quando eu casar, é o meu ministério, eu vou viajar onde eu quiser, porque eu tenho que servir a Deus, então não casa. O ministério de mulher é, de acordo com o Evangelho, criar os seus filhos na admoestação do Senhor. Não existe tarefa mais importante. Este é o seu ministério. Pode ser que você faz alguma outra coisa, mas o primordial é essa. Glória trabalha no escritório, mas ela não abandona os meninos. Preocupação maior dela é verificar que os meninos estão sendo criados em Deus. Dessa forma, ela trabalha no escritório quando os meninos estão na escola. Mas no outro tempo ela está em casa. Vai para 1 Coríntios capítulo 7, que já foi lido muitas vezes, porque eu estou muito preocupado com pessoas. Em termos de o que é família. Depois eu vou mostrar a vocês uma coisa em 2 Timóteo 2. 1 Coríntios capítulo 7. Verso 12. Verso 12. Aos mais, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? Por que estou dizendo isso? Porque vocês vêm de algumas igrejas onde eles dizem que tem que ter um casamento no Senhor. Abandona essa que você tem e Deus vai lhe dar o marido espiritual. Não tem nenhuma base disso na Bíblia. Todo casamento é do Senhor. Todo. Mesmo os incrédulos. Deus estabeleceu a família. A única coisa que ele estabeleceu. Ele não estabeleceu a igreja. A igreja, sim, é o corpo dele na terra. Mas Deus estabeleceu o casamento. E esse casamento tem que ser cumprido. É uma
é uma aliança que você faz em Deus. E isto é para todo ou sempre, até o marido morrer. Não existe casamento espiritual dentro dessas normas que eles dizem. Vamos continuar a leitura. Verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. O que quer dizer é santificado no convívio da esposa? Quer dizer que ele é convertido? Não. Mas é por causa do comportamento da esposa na palavra, ele, pelo testemunho da vida dela, ele tem que aceitar que o que Deus diz é. E isto vai ter um efeito na vida dele. Esse negócio de ficar dizendo, vem meu marido, tem que vir para a igreja comigo, tem que ir assim. Não vai isso aí. Gente, se eu fosse seu marido, eu ia pegar o primeiro avião e subir lá para o Amazonas. Vamos lá. Eu vou voltar então. Porque o marido incrédulo é santificado. Quando você vê essa palavra santificado no Novo Testamento, quer dizer separado para a verdade. Ele não ignora a verdade. Não é santificado. Como aqueles quadros que tem aquele coisa áurea ao redor, né? Eu vou dizer, mas essas pessoas com aquelas caras que eles têm, com as mãozinhas assim, aquela coisa mais horrorosa. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso não é santo não, gente. Santo é a pessoa que vive em Deus aqui na terra. Bom, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Crente. Eu sou crente, eu não sou evangélico, não. Você não é evangélico, não. Não sou evangélico, não sou espírita, eu não sou católico. Eu sou crente. Crente é o quê? Aquele que crê na palavra. Será que eles entenderam? O seu comportamento é o seu testemunho para seu marido. Ele vai avaliar Deus por seu comportamento. Eu fiquei sabendo de umas irmãs que são tão dedicados ao trabalho do Senhor que o pastor diz que eles têm que estar na igreja. Então eles largam o marido, não preparam nada para ele para a janta, deixam os filhos trancados e vão para a igreja gritar aleluia. Desculpe, mas eu não aguento esse tipo de coisa. E quando o marido chega em casa, depois de trabalhar o dia, não tem nada para ele comer. Mas ele vai querer ir para aquela igreja, não vai? Ele vai adorar o evangelho desses. Entende o que eu estou dizendo? Não é seu procedimento, irmão. O que você deveria estar fazendo quando você está em casa, cuidando das coisas dos meninos, cuidando do lar, é fortalecendo-se, orando em línguas e louvando e agradecendo a Deus pela restauração do seu marido. Vai para 2 Timóteo, mais para frente um pouquinho. Porque tem uma coisa aqui que tem uma interpretação dos homens totalmente errado. 2 Timóteo 2. Ele está falando com o jovem Timóteo. E ele diz assim: Tu, pois, filho,
meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Por que estou lendo isso para vocês? Porque, lamentavelmente, as pessoas têm existe um certo ensinamento que diz que mulher não pode fazer nada. Ela não pode ensinar. Mas aqui ele diz, no texto original, não é homens, é pessoas. O que ele está dizendo, filho, fortifique-se na graça e ensine a pessoas idôneas, porque no reino de Deus não existe homem nem mulher. Existem pessoas salvas em Jesus Cristo que precisam viver o Evangelho também. Não é só o homem que tem que fazer. De forma que o que eu quero que você saiba, entenda, que você tem o seu ministério, sim. O seu trabalho em Deus, sim. Pode ajudar uns aos outros na fé e no ensinar a verdade para elas, mas o seu primeiro trabalho é no lar, com a sua família. E como a Glória acabou de dizer, primeiro, a sua primeira obrigação, primeira responsabilidade é para com o seu marido, para que ele seja salvo. Pessoas às vezes vêm e me perguntam assim, irmão, meu marido não quer nada com Deus, o que eu faço? Primeiro, ame-o muito. Eu sempre falo, ame-o muito mais do que você o ame. Faz tudo para agradá-lo, tudo que ele goste, faz. Ame-o muito. E todo o tempo que você tiver, vai agradecendo a Deus pela salvação dele. Ele será salvo sem dúvida alguma. Mas se você vai cuidar da evangelização e larga o seu marido, não, isso não dá. Isso não leva a nada. Dá para entender? Só que quem tem pergunta, vai lá. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? É uma boa oportunidade, né? Vem cá. Nós temos um ótimo microfone aqui para você. Eu tenho uma dúvida com relação, eu não sou casada ainda, mas eu tenho os meus pais, os meus irmãos, e eu gostaria de saber daquele versículo que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se é promessa ou se foi só para a época, de quando Paulo disse. Oh, não, é para sempre, filha. As promessas de Deus são para todos sempre. Não tem nada de época nem de cultura, é sempre. Agora, para aqueles que não são casados ainda, eu quero que vocês saibam uma coisa. Um dos maiores problemas que eu vejo nessa terra é que quando as duas pessoas casam, eles não se separam daquela família maior e todo mundo mete bico. Você deve ser assim, né? E depois a mãe do moço fala, olha, ela não sabe fazer comida como eu faço. Eu vou lá ensinar ela as receitas minhas. Não, deixem com as receitas dela, poxa. Isso é um absurdo que as pessoas metem bico na vida dos outros. Não é assim em Deus.
Se você assumir um casamento, é para você entrar em Deus e aprender a ser uma boa esposa e ser um bom marido em Deus, sem palpite dos outros. Alguém gostaria de perguntar? Vem cá. Vem aqui não. Filha, verifica. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom, isto foi falado por Josué diante de Israel, porque ele era um homem que tinha que responder por sua família. Essa é a primeira parte. Você se lembra que quando, em Atos 16, Paulo e Silas estavam na cadeia e Deus fez o terremoto e o centurião veio e disse: o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, porque ele era o mestre. Para você, como filha, estão pensando na salvação dos seus pais? É? Irmãos e pais. Então vamos pôr isso no lugar. Você lembra daquela mulher que eu mais gosto na Bíblia? Ah, vocês sabem, né? Mas ela é fantástica. Raabe era uma prostituta que morava na muralha, porque não podia morar com os pais naquela condição de vida. Então ela é separada dos pais. Tá bom? Então, Raabe tinha uma vontade de conhecer a Deus. Eu não conheço ninguém tão vazio quanto prostitutas e homossexuais e pessoas assim. Graças a Deus eu conheço muitas prostitutas que foram convertidas. Tinha muitos nas igrejas que foram convertidas, estabeleceram famílias e foi uma outra coisa. Mas naquela condição, Raabe, ela tinha vontade de conhecer a Deus, porque pessoas em prostituição se sentem como lixo na mão de todo mundo. É terrível, você não imagina. Então, ela foi, e aqueles homens vieram com as conversas. E eles falaram o que Deus fazia com Israel. E quanto mais ela ouviu, eles falaram, e disse: oh, como eu queria que os nossos deuses aqui fossem assim. Eu queria um Deus dessa, mas eu não sou de Israel. E os nossos deuses aqui são lixo, não fazem nada. Mas ela escondeu isso no coração. E tinha alguém que viu. Sabe quem foi? Foi Deus. Então ele foi lá para Josué e disse: Josué, arruma 2 espias ali, manda eles lá para Jericó. Vai fazer o quê? Ele não disse o que fazer. Porque Deus sabia o que ia fazer. Então eles chegaram lá e foram para onde? Lá na casa da prostituta. Lá na muralha. E quando chegaram lá, ele disse: oh, vocês aqui, saiba, gente, eu já entendi que isso aqui vai ser tudo destruído. Mas eu sei que o teu Deus é o Deus que manda no céu e na terra também. Foi o momento da visitação para ela. Então você sabe o que aconteceu. Os homens foram embora. E ela falou: olha, gente, faz uma coisa para meu pai também. E minha mãe e meus irmãos. Disse: fazemos. Se você trouxer sua mãe, seu pai e seus irmãos aqui dentro de casa, eles não vão ser destruídos.
Você como é solteira, filha, em Deus você fica diante dele para trazer o seu pai, sua mãe, seus irmãos dentro da salvação, agradecendo a Deus pela salvação deles, serão salvos. Agora observe, Raabe então, com muita insistência, olha, filha, não fica falando com os seus irmãos, mãe, pai, olha, você tem que ir para Tauá, é só no Tauá que você ouvir, isso não leva a nada. Não, eu não disse que você vai socando o evangelho goela abaixo. Você entende esse termo, que eu odeio ver pessoas fazer assim. O que você tem que fazer é ir no secreto, fechar a porta, como Jesus disse, e começa a falar com seu pai. Para vocês entenderem isso, o que acontece quando você fecha a porta do seu quarto e começa a agradecer a Deus pela salvação do seu pai ou mãe ou irmãos? Sabe o que acontece? Tem duas coisas que podem acontecer, mas acontece sempre. Deus cruza os braços e vai ao soneca. Deus sempre entra em ação. Ele tem duas ações muito maravilhosas. Ele tem toda uma turma de anjos que ele envia para protegê-los de desastres se eles estiverem em perigos físicos. Você não vê, mas ele faz. E então ele manda o Espírito Santo para começar a dar aquela mexeção aqui dentro de que está na hora da salvação. E quanto mais você fica lá sozinho, você está dando a ele condições de cuidar deles. Entendeu, filha? Valeu? Então você nunca mais vai perguntar isso, só que você vai voltar e diz, irmão Bernardo, meu pai se converteu, minha mãe... Tá bom. Sabe o que aconteceu com Raabe? Ela trouxe eles aqui dentro, toda a muralha caiu sem aquele pedacinho. E então, Josué chamou aqueles dois espias e disse, vai lá na casa daquela mulher, aquele único pedaço que ficou em pé, e tira de lá tudo que ela tem, e todas as pessoas estão lá, e traga eles para dentro de Israel, porque eu tenho um lugar especial para eles. E eles estão em Israel, capítulo 5, 26 de Juízes diz, de Josué, diz que eles estão em Israel até ao dia de hoje. Que o que Deus faz é feito. Sim, filho. Na minha igreja, o pastor, agora eu não frequento mais, né? Mas ele falava muito que nós que já conhecemos a Jesus, já somos evangélicos, deveríamos estar casando só com pessoas evangélicas. Que 80% dos casamentos com pessoas que não são evangélicas não dão certo. Por exemplo, eu tenho uma filha que é evangélica, vai casar com uma pessoa que não é. Não poderia. Bom, claro que ele fala em termos dele, né? Evangélicos. O que Jesus disse assim, será que dois, se não tiver o mesmo coração, podem ter comunhão juntos? Será que luz e trevas podem estar juntos? Não é questão de evangélico ou não evangélico, é o que está no coração, compreende? Quando você se casa com uma pessoa que tem valores tão diferentes dos seus, valores tão importantes, fatalmente entra em choque. Que quando você ainda não conhece o Evangelho, é uma coisa, mas se você já conhece, não é possível você ter um relacionamento tão íntimo como é o casamento com uma pessoa que não conhece, que não ama o Senhor Jesus. Há uma irmã aqui entre vocês que era noiva, e ela se converteu. E ela tinha um amor enorme pelo noivo. Mas ela viu que ele não aceitaria Jesus. Ela orou e optou por acabar o noivado. E ela está bem. Ela poderia ter se casado, claro, Deus não proíbe.
Mas ela iria sofrer muito, porque o maior valor da vida dela é Jesus. Imagina estar tão intimamente, propositadamente com alguém que não iria dar valor a Jesus. Seria muito sofrimento para ela, né? Então não é que você não pode, é uma questão de você ter consciência da opção que está fazendo. Acho que era isso que você queria, né? Mais alguém? Não, esse vai ser depois. Ai, não, que é isso. Eu preciso de muita coragem, porque estou ali criando coragem para vir perguntar, mas eu vou perguntar. Sabe que Deus falou com Josué? Somente ser forte, muito corajoso. Irmão Bernardo, quando eu me casei, eu não conhecia a palavra, não era convertida, e eu me casei com um homem divorciado. Como é a minha situação do meu casamento dentro da palavra? Porque se diz que o casamento é indissolúvel, o casamento é... O senhor entendeu? Eu gostaria que o senhor explicasse para mim como é que está a minha situação no meu casamento, né? Eu realmente, para Deus, eu sou uma pessoa que estou casada e que estou dentro da palavra. Você já perguntou ao Espírito Santo? Já. Já, e o que ele falou? Olha, ele falou que eu sou casada. Sim. Então, tá aí. Então, o que ele disse que está feito. Pode deixar. Mas eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa. Filha, eu não sou o Espírito Santo. Deixa eu falar com você uma coisa. Tá bom, só, você vai entender o que estou dizendo. Tenho minha irmã aqui. E 2 irmãos da igreja antiga dela foram visitá-la. Um deles estava levando um outro que queria ser vereador em Belo Horizonte. E então ele foi lá para pedir a essa irmã, que era uma antiga pastora deles, que orasse para ele ganhasse na política. Não faz isso não, viu? Mas ela ficou quietinha um pouquinho. Depois ela perguntou a ele assim: irmão, o senhor tem certeza que você candidatando para a política está certo? Eu disse: eu tenho. E Jesus mostrou você que você deveria candidatar para a política? Ele disse sim. Então ela falou: não, eu não preciso orar para você. Entendeu, irmã? O que o Espírito Santo diz eu não comento, porque ele é o mestre. Eu gostaria de saber a respeito de uma coisinha. O meu marido, ele serve em certa denominação. E ele não quer que eu corte o cabelo, não quer que use batom. Claro, entendo. Não quer que use calça. E quer que por isso que você está de calça agora, né, filha? Porque na realidade ele não sabe que estou de calça. E quando eu cortei o cabelo, ele ficou assim, só faltava ter morrido do coração, né? Claro. Coitado. Oh, não mate-o de coração, filho. Vai. Desculpe, eu estou brincando. Não, fique à vontade. E ele falou para mim: não, mas você tem que ser submissa, eu sou seu marido, você tem que me honrar. Mas eu falei: mas eu te honro, né? E ele falou assim: mas Deus não te falou nada. Eu falei assim: não, Deus não me falou nada em questão desse tipo de postura. Daí eu expliquei para ele o que o Senhor tinha me falado. E eu não sei, às vezes, o que eu devo tomar, que posição que eu devo tomar. Se eu uso saia, se eu não uso saia, se eu corto cabelo, se eu não corto cabelo. Porque, na realidade, o Senhor não me falou nada a respeito disso. Porque o Senhor sabe que eu tenho honrado meu marido. Bom, filha, eu acho que você deve ir na primeira loja que tem. Compra uma peruca daquelas mais compridas possíveis. Compra um vestido que vai dar até aqui embaixo. Ó. Observe o que eu estou dizendo. Ficar contrariando
o que diz o seu marido não vai ajudá-lo em nada. Eu não estou dizendo que você realmente deveria, sim, mas não vai forçando a barra aí, porque forçando a barra não vai nivelar nada, filha. Quem é que vai dar ao seu marido entendimento é você, se você fizer o que eu estou dizendo. Vai no seu aposento, quando ele não está lá. E vai louvando e agradecendo a Deus pela restauração dele. O seu marido não está fazendo essas coisas porque ele achava bonito. Ele acha que isso é realmente necessário. Ele foi instruído nisso. Entendeu? Eu já vi diáconos nesse tipo de igreja que na porta com os dedos assim no joelho das irmãs para ver a altura do seu saia. Não, ele faz pior. Ele passa a mão no joelho. Ele passa a mão no joelho para ver se eu estou orando. Porque ele fala que a gente ora conforme o calo que vai crescendo. Ô filha, fala que ele traz uns... fala com ele que traz 2 grãos de milho e ele ajoelha deles primeiro, viu? Que isso faz calo ótimo, viu? Filha, eu tenho pena de um homem desse. Eu tenho dó. Mas você contrariando a ele não vai ajudá-lo em nada. Vai com muito calma nisso aí. Porque ele está prisioneiro de costumes que são obras mortas. E não estão produzindo nada de Deus na vida dele. A única coisa que produz em nossa vida é a palavra de Deus, é fé nela. De forma que vai com muito calma e principalmente passa o máximo de tempo possível orando em línguas e o Espírito Santo vai dirigir você de como proceder, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? De nada, filha. Ô Luciana, a palavra de Deus faz uma pergunta para a gente. Diz assim: andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles? Busque o Espírito Santo e vai haver acordo entre você e seu marido. Tá? Oi, Glória. Queria comentar alguma coisa que você falou agora para aquela outra moça que estava aqui. Que você falou assim sobre o casamento, né? Que talvez não seja legal você casar com uma pessoa tão diferente. E eu tenho um testemunho contrário. É por isso que eu queria falar, porque assim, quando eu casei, meu marido não acreditava em Jesus, não aceitava Jesus no coração dele. E eu criei que um dia ele ia aceitar. Entendeu? E ia viver na palavra. Então, eu acho assim que a gente consegue, na oração, por exemplo, que você falou assim, melhor não casar, então, pessoas tão diferentes. Não foi fácil a caminhada do casamento, você crendo e ele não crendo, e ele não acreditando, achando que o mundo é uma porcaria e o fogo do inferno é só desgraça e na depressão, né? E hoje ele está aqui comigo, nós fomos batizados juntos e estamos assim na palavra, entendeu? Então, não sei, eu acho assim que pela minha, talvez, muita oração, não só minha, mas de muitas pessoas que estão colaboraram, mudou essa realidade, entendeu? Eu disse que a irmã optou por não se casar com uma pessoa tão diferente dela. Foi a opção da irmã. Como você teve o direito de optar por casar. Então, mas eu penso assim, eu entendi. Mas eu acho assim que se você opta, porque às vezes você ama a pessoa, né? E você, às vezes, por uma coisa assim de você achar que é tão diferente, que ela não é crente, você desiste dela. E às vezes você resgata, entendeu? Mas eu acho, aqui é o que eu acho, né? Que não é o que a irmã da qual eu falei.
que a pessoa sabe, quando ela decide em Deus, ela sabe o que está fazendo. Ela deve ter tido razões para desistir. Você não acha? Não, eu acho. Se ela Sim. pediu a orientação do Espírito Santo, Claro com certeza. que sim. Exato. Foi exatamente isso que eu falei. Ela pediu orientação e achou melhor não se casar. Uhum. Né? Tá jóia. Mas antes da gente encerrar, já está quase na hora mesmo. Tem a Eliane ali. Por favor, Eliane. Com relação a relacionamento, a irmã falou, né? Uma desistiu, a outra não. Eu era doida para casar. É o direito de escolha que Deus dá a todo mundo, né? Eu era doida para casar. E Deus tinha falado claramente comigo a respeito, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, e eu terminei outros relacionamentos. E o que há na nossa cabeça, assim, o que eu entendo, é a questão religiosa que atrapalha. Então, eu era evangélica, o meu marido não era evangélico. E eu fui várias vezes na missa com ele, eu acompanhei. Mas no meu coração, antes de eu começar o meu namoro com ele, Deus deu um testemunho no meu coração. Foi uma frase assim: este menino é bom. E houve paz absoluta, porque no coração dele, eu creio assim que ele tinha temor a Deus e ele desejava Deus. Então, a gente tem que compreender o que é a religião e o que é um coração desejoso de Deus, né? Então, não é uma contestação que um abandonou e o outro... Não é ser evangélico ou não ser. É o testemunho... É o temor de Deus, né? E o testemunho que o Espírito nos dá no íntimo, ele não nos abandona, porque é uma relação para sempre. Então, se a gente se coloca diante de Deus, eu queria muito casar, mas eu não queria errar. Eu creio assim que o Espírito nos assiste, para uns desestimulando e para outros estimulando, porque conhece, né? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a solução, né? Ela sabe o que fazer. Sobre os pais, né? Você está falando sobre a esposa e o marido, a sua obediência ao marido. E aos pais é a mesma coisa, o comportamento em casa, como filha aos pais, é a mesma coisa como o marido, honrando os pais e a mãe, pai e a mãe. Eu tenho uma filha também, eu sou solteira, né? Mas eu tenho uma filhinha. É o mesmo comportamento em relação ao marido, a esposa ao marido, é a mesma coisa dentro de casa. Agradecendo também ao Senhor pela família, ser salva. Exatamente, da forma como o irmão Bernardo falou com a outra irmãzinha ali. Você vai louvando e Deus alcança seus pais também. Obrigada. Viu? Bom, então, para encerrar, eu gostaria que... Mônica, por favor, viesse ao microfone. Venha ao microfone ali. Irmã Amelinha também. Por favor. E a irmã Adelina. Dá uma chegada naquele microfone ali. A Mônica, quantos meses de casada você tem, Mônica? Fala para nós aí, no microfone. 7. O que tem sido para você, que está novata na vida de casada, o que está sendo para você ser submissa a Raul? Ser submissa primeiro a Deus. Não é? Então, se a palavra que Deus vai colocando no meu coração fala que não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus, eu me submeto a Deus, consequentemente, estou me submetendo a Raul. Não é? E para mim, assim, o casamento está sendo uma escola. Porque a gente aprende e tem coisa para aprender o tempo todo, assim, né? Então, é uma mortificação maravilhosa. A gente vai aprendendo, mas, assim, Deus realmente é fiel. Deus é fiel. Depois de um tempo sem oração, depois de um tempo, assim, muito escuro, sem direção, Deus fez um milagre na minha vida.
E assim, Deus está trazendo de volta tudo para mim. Coisas que eu tinha esperado há muito tempo, coisas até profissionais que estavam emperradas. E eu queria tanto aquilo e de repente Deus abriu as portas do céu e está me dando tudo de volta. Mas isso foi porque eu comecei a tomar de volta o meu tempo de oração, que foi algo assim que eu havia perdido e que era o que eu tinha de mais precioso e o que eu tenho de mais precioso hoje. Então, meu tempo a sós com Deus. Eu, às vezes brinco na casa de manhã, segunda-feira, que eu acho que a minha empregada pensa, ela fica pensando, o que ela faz tanto tempo trancada nesse quarto? E eu fico ali, porque eu sei que ali eu tô gerando tudo no meu espírito. E foi por esse tempo de oração que Deus está recuperando a minha vida, que Deus está me dando tudo de volta. E eu louvo o Senhor, porque não há nada que possa impedir o operar de Deus na nossa vida. Só se eu não quero. Amém, Enquanto né? eu não quero, Deus não opera. Mas na hora que eu digo eu quero, e eu quero, e eu quero, e Deus opera na nossa vida. Amém. Então a submissão para você está sendo ficar mais pertinho de Deus. Cada vez mais. A submissão é a vitória, né? A submissão... E mais pertinho do marido também, né? E tem sido uma bênção. Amém. Obrigada, Mônica. Irmã Adelina, quanto tempo você tem de casada? 28. Não é meses, não, é anos, viu? 28 anos. O que é ser submissa para você, minha irmã? Jesus foi submisso, obediente ao Pai e derramou esse entendimento dentro do meu espírito. E foi nisso que me deu toda a condição de ver meu marido aprender e ensinando-me a honrá-lo e obedecê-lo, ser submissa a ele. Eu tenho percebido e creio que os irmãos também, a ele me honrar. Porque Deus me ensinou a ser submissa a Gilberto. Submissão. Para o Pai, o maior valor é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas renúncias que ele tem me ensinado têm produzido vida, alegria na minha vida em abundância. Só mais uma pergunta, irmã Adelina. O seu marido só tem qualidades? Não. Quando eu decidi no meu coração honrar meu esposo e amar a alma dele com compaixão, nas piores situações do comportamento dele, o Espírito me assistiu na minha fraqueza, ensinando algo precioso. Senhor, foi a minha oração e a minha entrega. Eu disse, Senhor, ajuda-me a colocar os defeitos de Gilberto nos teus pés, nas tuas mãos, e me ajude a ver as virtudes dele. Então, quem cuida de Gilberto é o Espírito Santo? É só o Espírito Santo. Só ele dá conta de mim e dele. Obrigada, minha irmã. Irmã Amelinha, qual é o seu tempo de casamento? 50 anos. Como é, minha irmã? Você já tira tudo de letra? Não. Ou todo dia você tem que aprender a ser submissa ao irmão Valdemar? Não. Primeiro começa que a submissão não é julgo. Para mim não tem nada de julgo. Eu acho fantástico me submeter ao que o Valdemar gosta, tenho prazer no que ele gosta, porque o que eu mais desejo é que ele esteja bem. Porque quando ele está bem, eu estou ótima. Então, para mim, não tem nenhum problema de submissão, de jeito nenhum. Ele respeita meu horário de oração, louvado seja Deus, e como o Bernardo disse, né?
porque ele nunca deixou eu ficar aqui muito tempo, né? É assim, 2, 3 dias e ainda assim mesmo vai lá, né? Mas dessa vez ele me deixou chegar até quinta-feira. Então o Bernardo disse que agora eu rezei certo. Então acho que é isso, né? Das outras vezes não rezei tanto quanto deveria. E dessa vez deu certo. Então, para mim, a submissão é um prazer, eu não tenho problema com isso, absolutamente nada. Esses 3 eu conheço muito de perto. E os seus maridos também. Quando Mônica casou com Raul, eu observei uma coisa no espírito desse moço que eu não tinha observado em muitos homens. É um moço muito correto dentro dele. Só que ele tinha um problema. Ele vivia no meio de umas pessoas tão religiosas que ele não queria saber mais nada daquilo. E quando ela casou, eu lembro que ele ligou para mim, porque ele, claro que queria que Bernardo fizesse esse casamento. Não vai nessa não, que eu não faço o casamento de ninguém. Eu tenho que fazer o meu primeiro. Então, eu falei, Mônica, Deus deu a você a incumbência de viver Jesus junto ao teu marido, de modo que ele vai amar Jesus acima de tudo. E isso que ela está fazendo. Com muito calma, muita simplicidade. Ela está mostrando a ele o que é verdadeira vida em Deus. E Gilberto, e com a irmã Adelina, vocês nem imaginam o que eu tenho visto da mudança neste irmão. Mas é simplesmente fora do comum. E o mês que vem eu vou estar num quarto que ele preparou para mim dentro da casa dele. E eu não vou na casa de ninguém. Mas é que Deus está mudando, meu irmão. Toda a maneira dele tem sido mudado por causa do comportamento de Adelina. E para dizer de irmã Amelinha, eu vou dizer, o marido de irmã Amelinha está bastante enfermo. É um homem muito, tem as suas próprias ideias, mas ele tem problemas físicos. E ela é um anjo junto a ele. Eu não sei a paciência que ela tem, mas eu sei de uma coisa, que Deus está enchendo ela de compaixão e paciência no tratamento com ele, que convence a ele que Jesus é tudo. Isto é a forma de viver junto ao seu marido. Eu acho que a gente não precisa de ouvir mais nada, né? Mas realmente, uma das coisas, por exemplo, que me encantou no marido da Mônica, eu conheci ele ainda uma vez casado com ela. Mas até nos retratos do casamento, você vê aquele amor enorme que ele tem por ela. Os olhos dele, nas fotografias, brilham de felicidade por estar se casando com uma mulher, que nós sabemos que quem acha uma mulher, né, acha um tesouro. Né? O irmão Gilberto, como o irmão Bernardo falou, é uma mudança, né? Porque nós o conhecemos há mais tempo do que o marido da Mônica. Então, nós vimos o caminhar da irmã Adelina e é evidente, ele é uma só carne, ele vai junto com a irmã Adelina. Ele não fica para trás. Né? E a irmã Amelinha, então, não há nem o que comentar. A irmã Amelinha é de uma alegria, ela tem uma alegria tão grande na palavra, mas tão grande, que você pode estar chateada, você pode estar com algum problema, que a alegria que a irmã Amelinha tem por causa de Jesus contagia você.
E é assim, minhas irmãs, que nós queremos que vocês sejam. Que vocês vão para o alvo, que é Jesus, porque o seu marido vai junto. Não olha para ele, olha para o Senhor Jesus. E vai você e toda a sua casa. Tá? Foi um prazer, minha irmã. Cada um de vocês, nosso abraço, nosso carinho, nosso agradecimento por estar aqui. Esperamos que voltem sempre. Deus as abençoe. Boa tarde. Esta fita é distribuída pelo Ministério Verdade Viva. Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail minister@gold.com.br. O nosso site na internet é www.verdadeviva, uma palavra só, .org.br. Os telefones, fones fax 31 3482 1919, 3482 1879. Tempest, only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para minister@gold.com.br ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais.